agradecendo a oportunidade, rogamos ao teu coração que nos envolva em sua paz e que nós saibamos, Senhor, aclimatar em nossa intimidade a sua paz, favorecendo em nós a proposta de autotransformação na busca consciente dos valores imperecíveis da alma, somando com os bons espíritos energias que possam envolver toda a humanidade nas vibrações de fraternidade, nas vibrações de Jesus, de compreensão, de respeito, de tolerância, de amor, que nós devemos uns aos outros e que a tua luminosidade exemplificaste, ensinando-nos a realizarmos sempre o bem na direção dos nossos passos à casa do Pai. Assim sendo, Senhor, te agradecemos pelo muito que temos recebido, rogando forças para darmos continuidade à nossa jornada, seja ela no plano físico, seja ela nas dimensões espirituais, para contigo e com toda a falange dos espíritos do bem, acender este orbe que a tua misericórdia tem nos permitido estar, alcançar patamares melhores e maiores na evolução. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim o seja. Nós vamos trabalhar hoje o último capítulo da obra Religião dos Espíritos. O Emerson já fez uma introdução da nova obra que nós estudaremos durante este ano de 2026, que é o livro Opinião Espírita. Então ele já trouxe para todos nós da importância de adquirirmos a obra e estarmos acompanhando os estudos, sendo que a cada semana nós iremos realizar os estudos na sequência, se assim Deus nos permitir. Pois que a obra Religião dos Espíritos, nós vamos fechar hoje, pois que durante a trajetória dos estudos tivemos aí alguns contratempos, onde alguns estudos não foram realizados. Nós o fizemos de acordo com a disponibilidade da casa e hoje nós vamos fechar. É o capítulo 91 que traz o título Tempo e Serviço. É apenas para que nós possamos relembrar um pouco, este capítulo 91, que traz esse título, ele foi trabalhado no mês de dezembro do ano de 1959, na cidade de Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, a Casa Espírita, onde Francisco Cândido Xavier, junto com inúmeros corações, realizavam 2 reuniões públicas semanais, sextas-feiras e às segundas-feiras. Neste ano, a proposta era estudar o Livro dos Espíritos. E após o término das reuniões, onde era feita a pergunta e a resposta do Livro dos Espíritos, pertinente à noite,
no dia 21 de dezembro, foi aberta a questão de número 683 do Livro dos Espíritos. Mas o primeiro capítulo, se todos aqui vão recordar, não sei se todos recordam, traz o título Se Tiveres Amor. Foi realizado pelo Emerson e na cidade de Uberaba, em 1959, o estudo foi no dia 5 de janeiro. Aqui, em nossa casa, nós o fizemos no mês de março do ano de 2024. Então, o primeiro estudo da obra foi em 2024, mês de março, com o capítulo 1, Se Tiveres Amor, e hoje estamos fazendo o fechamento, capítulo 91, Tempo e Serviço, dia 25 de janeiro de 2026. Todos os estudos, como todos sabem, mas aqueles que ainda não sabem, eles são gravados, depois disponibilizados no canal do YouTube do Lafran, onde todos poderão acessar. E se quiser acompanhar todos os estudos dos capítulos de O Religião dos Espíritos, está lá. É só as pessoas acessarem, descerem, procurarem o capítulo correspondente e seguir na sequência. Então, nessa noite de dezembro, dia 21, próximo da noite de Natal, foi aberta a questão 683 do Livro dos Espíritos, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde nessa parte Allan Kardec trabalha com a espiritualidade as leis morais. E uma das leis morais é a lei do trabalho. Está dizendo, trabalho? É uma lei? É. O trabalho é uma lei da natureza. É uma lei divina. Apesar de muitos corações não gostarem muito de trabalhar, não é verdade? Há ainda quem não gosta de trabalhar, mas ele se faz necessário, pois é por intermédio dele que nós vamos avançando na nossa proposta de crescimento e desenvolvimento em todas as áreas. E nessa pergunta, Kardec questiona a espiritualidade. Qual o limite do trabalho? E é óbvio que aqui, nessa parte do Livro dos Espíritos, a espiritualidade vai trazer para nós apontamentos interessantes, pois que muitos de nós pensamos que o trabalho é apenas aquele onde vamos colocar a mão na massa, de forma braçal, de forma física. E vamos aprendendo que o trabalho ele é exercido de várias formas, de diversos níveis. Por exemplo, na cidade de Nosso Lar, para quem já leu a obra, pois não está no filme, porque as pessoas veem um filme achando que vai compreender a obra, o filme Nosso Lar, muito interessante, muito importante, é uma forma de estar divulgando a doutrina espírita através da arte cinematográfica, mas é um espaço curto, de um tempo de aproximadamente 80, 90 minutos, onde vai abordar alguns pontos importantes para despertar, para chamar a atenção das pessoas à realidade espiritual. Mas para quem ler a obra, há um ministério na cidade de Nosso Lar, são 6 ministérios, e um ministério que é da União Divina, onde os espíritos, que são os ministros desse ministério, são 12, cada ministério é composto por 12 ministros, 6 vezes 12, 72 ministros possui a cidade de Nosso Lar. Esses ministros, eles atuam em toda a parte administrativa em comunhão com o governador da cidade. E segundo um dos personagens do livro, que ficou muito amigo de André Luiz, que foi o enfermeiro assistente Lísias, inclusive quando o André Luiz teve alta da cidade, o levou para ficar um tempo em seu lar.
ele vai informar a André Luiz que um dos poucos trabalhos de natureza mais física, ele é realizado pelos ministros da união divina. Isso quer dizer que os ministros trabalham, mas de uma forma diferente daquela que nós entendemos. Pois a nossa mente está voltada para a materialidade. E quando se fala em trabalho, nós já logo, hoje é domingo, já pensamos na segunda-feira, não é verdade? Temos que levantar amanhã cedo. Se estiver chovendo, já bate aquela preguiça, aquele desânimo. Muitos trabalham hoje, ou já trabalharam durante o período noturno, ou vão trabalhar ainda no dia de hoje. Aqueles que ainda estão de férias, mês de janeiro. Mas o trabalho é a atividade pertinente ao espírito para que ele se movimente, para que ele se desenvolva, para que ele cresça. E os ministros da cidade de Nosso Lar, do Ministério da União Divina, têm como função magnetizar com fluidos divinos, são ministros da união divina, isto é, então eles vão operar através da imposição de suas mãos toda, digamos assim, a produção de água da cidade de Nosso Lar, que é chamado o Rio Azul, há um grande lago, há um grande reservatório. Desse reservatório, ele não está parado, óbvio, é uma água que se movimenta. Há um rio que passa na cidade de Nosso Lar, chamado o Rio Azul, e este rio, ele vai desaguando nas camadas da psicosfera até atingir a atmosfera no plano físico, onde esses fluidos chegam até nós. Então, as cidades espirituais, então estou pegando o exemplo de Nosso Lar, mas existem cidades espirituais em toda a região do Brasil. Então, esses espíritos encarregados de realizarem esse tipo de função estão numa posição bastante elevada, para que nós tenhamos uma ideia de que o trabalho é importante. E a magnetização da água, ali demonstrada pela espiritualidade através dos registros de André Luiz, mostra-nos a importância desse bem para as nossas vidas. Pois sem água, nós teríamos muita dificuldade de nos movimentarmos, não é verdade? A gente até fica algumas horas, até um dia, 2 dias sem água, né? Difícil, mas ficamos. Mas imagina uma semana sem água. 15 dias, 1 mês. Complica, não complica? Então, é um bem que a misericórdia divina traz até nós. E é um serviço realizado pela espiritualidade. Olha que coisa interessante. A magnetização da água de toda a cidade, e essa água, ela vai, como se diz, se movimentando para as regiões das esferas espirituais, da cidade Nosso Lar, até chegar ao plano físico, aqui na crosta. E que em muitas situações chega através daquele orvalho que nós sabemos que o temos. E a resposta que os espíritos dão na questão 683, qual é o limite do trabalho? Será que o trabalho tem um limite? Qual que será? Será que nós conseguimos trabalhar direto, sem ter um descanso? Olha que coisa interessante. Não. Por quê? Exaustão. Então, se existe uma lei da natureza, o trabalho é uma delas, também há uma lei do nosso cosmos celular, do nosso corpo biológico. O nosso corpo biológico, ele precisa de um descanso pelo desgaste natural. Desgaste onde um deles
se dá por intermédio de uma atividade que você exerce. E os espíritos respondem a Kardec justamente isso. Qual o limite do trabalho? O das forças. É a resposta que eles dão. O das forças. Então, por exemplo, tem pessoas, tem organismos mais, digamos assim, resistentes do que o outro, que consegue realizar determinada tarefa que o outro não consegue. Mas não é porque o outro não quer, é porque o corpo físico, ele tem limite. Tem limite. Então, por exemplo, se tem ali uma pedra de 60 quilos e você tem que pegar ela e colocar do outro lado, se você não consegue pegar, você vai pegá-la? Ah, Delano, mas eu posso arrastá-la. Não é verdade? Pode. Mas depois a coluna vai sofrer os impactos, não vai? Porque tem gente que é assim, acha que pode fazer tudo e dar conta de tudo, e nós temos limites. É preciso entender isso. Então a espiritualidade coloca o limite das forças, onde cada um de nós terá que avaliar qual é o seu limite, até onde você pode ir. Mas que seja uma avaliação também sincera, não uma avaliação desonesta. Pois muitas pessoas, infelizmente, ainda nos dias atuais, como eu disse no início, gostam muito de pegar na massa, no batente, fica empurrando com a barriga, não é verdade? Para não trabalhar, inventa 1001 desculpas. Bom, lembremos, nada passa despercebido pela espiritualidade superior. Nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Não tem como esconder. Não tem como fugir. E nós pensamos que podemos driblar a justiça divina. Não se dribla a justiça divina. Por isso que ela é justa, ela é correta, ela é sábia. Então nós temos um limite. Qual o limite? O das forças. E olha que coisa interessante. A espiritualidade responde a Kardec. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente o ser humano livre. Isto é, nós temos uma certa liberdade através do exercício das atividades que nós desenvolvemos. Então é importante entendermos isso. Mediante a essa pergunta e essa resposta, o Emmanuel vai nos oferecer a lição do capítulo 91 da obra Religião dos Espíritos, onde nós estamos fazendo o fechamento no dia de hoje. E ele traz o título Tempo e Serviço. Tempo e serviço. É interessante que no título ele já nos dá algumas indicativas. Se o trabalho, se o serviço, ele tem limites, e o limite é o das forças, então ele tem um tempo a ser exercido, não é verdade? Então nós temos uma carga horária que podemos exercitar. Ah, Adriano, eu posso passar um pouco dessa carga horária? Pode, tranquilamente, desde que você aguente. Mas de forma excessiva, não, porque você pode se autoprejudicar. Diz Emmanuel, terminando as tarefas de cada dia, podes perfeitamente efetuar o balanço das próprias horas. Então, uma chamada importante. E aí ele vai colocar: tempo de higiene. Conheceste os mais finos produtos da asepsia necessária ao teu conforto. Tempo de lanche. Conheceste o café mais saboroso
ou o leite mais puro. Tempo de dever. Conheceste os melhores cálculos e as técnicas mais justas, valorizando o próprio interesse ou mecanizando as próprias atividades. Tempo de refeição. Conheceste os acepipes mais agradáveis ao paladar. Tempo de conversa. Conheceste pessoas e problemas, assuntos e comentários, convites e propostas, que ainda agora te batem, mentalmente às portas do espírito. Tempo de distração. Conheceste passeios e entretenimentos diversos. Tempo de leitura. Conheceste noticiários e livros, escolhendo reportagens e autores que mais te alimentem as emoções. Tempo de repouso. Conheceste os mais adequados processos de descansar, preferindo leitos ou poltronas, redes generosas ou bancos acolhedores ao ar livre. Então ele está trazendo nenhuma novidade para nós. Para tudo há um tempo. Já nos ensina o livro de Eclesiastes, no Velho Testamento. Conheceste assim algo de tudo que representa conforto, segurança, rotina e convenção no caminho diário. Entretanto, fazendo o inventário de teus impulsos e palavras, movimentos e ações, recorda que a lei divina te conhece igualmente, muito mais do que nós mesmos. Porque o maior problema do ser humano na humanidade, em todas as épocas, é a ignorância de si mesmo. O espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, que ignora a sua realidade, está em queda. Literalmente em queda. Por quê? Se ele ignora a si mesmo, a sua realidade, a construção de suas bases serão falsas. E se é falsa, chegar-se ao tempo em que ela se desmorona. É lei. Isso já nos ensinava Jesus. Nos últimos versículos do Sermão da Montanha, dentro do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, um ensinamento muito conhecido de todos nós, que a construção da casa deve estar fundamentada na rocha. Se a fundamentamos na areia, quando vier qualquer situação adversa, levará a casa ao chão. Obviamente, muitos de nós, durante séculos, fomos interpretando a casa do seu aspecto físico. E tem até historinhas interessantes acerca disso. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, porque todo mundo aqui é muito mais velho do que eu. Então eu ainda sou mais jovem do que vocês. Mas eu ouvindo dos mais velhos do que eu, a história dos 3 porquinhos. Olha que coisa interessante. A história dos 3 porquinhos lembram justamente esse ensinamento de Jesus. Lembra dos 3 porquinhos? Interessante que nas histórias antigas, além dos 3 porquinhos, tinha sempre um lobo mau, né? O lobo mau cercando, envolvendo. E os 3 porquinhos, a história, se a gente for trabalhar as histórias, destrinchando de um ponto de vista espiritual, nós vamos encontrar muitas verdades. Por que os 3 porquinhos não fizeram uma única casa para que os 3 pudessem habitar?
os três juntos? Por que cada um construiu a sua? Interessante, né? Vamos juntar nossas forças, vamos nos unirmos, vamos construir uma moradia onde podemos os três morar juntos. Não, cada um vai seguir o seu próprio nariz. Eu quero construir minha casa do meu jeito. E eu também do meu jeito, eu do meu jeito. Um construiu de palha, o outro de madeira e o outro de pedra. Veio o lobo, bate na porta, abre, não. Aí o lobo enche o peito, sopra, a casa de palha vai ao chão. E assim com a casa de madeira. Mas a casa de pedra foi ao chão? Não. Olha como que a história vai trazendo apontamentos interessantes. Uma história infantil. É interessante que o porquinho que construiu a casa de pedra, ele chamava o porquinho prudente. Isso. Né? Os outros queriam fazer que terminasse rápido para brincar, cantar e tudo. Né? Ou seja, a casa de pedra dá mais trabalho, né? Vai gastar mais tempo, mais dinheiro, né? Porque coisa difícil é você Você gasta muito mais reformando uma casa do que você construindo uma casa. Não é verdade? Eu vou reformar minha casa. Aí você faz um cálculo, vai ser rápido, e aquela coisa que seria rápida vai se tornando um tormento, que o trem vai indo, nunca que acaba. Não é assim? E aí o dinheiro acaba, você começa a ficar desesperado, e pula daqui, pula dali, e vai empurrando. Agora, é preciso o quê? Como ela chamou atenção, prudência. O trabalho exige prudência. Exige que você conheça os caminhos para que você possa exercitá-lo, porque Emmanuel vai chamar a atenção do trabalho espiritual, do trabalho que devemos realizar e desenvolver no bem. E esse trabalho exige prudência, exige cuidado. Ele não pode ser feito por fazer, não. Para fazer ou realizar caridade, é preciso saber como e de que forma fazer. Não basta fazer por fazer. Ah, Adelano, mas tem seus méritos? Tem. Tem os seus méritos. Mas lembremos que as aparências se enganam. Então, nessa história, nós observamos apontamentos interessantes, fazendo essa analogia com o ensinamento do Cristo. Porque a casa que devemos construir e que deve estar fundamentada na rocha, de acordo com o ensinamento do Cristo, e hoje, revivendo o ensinamento do Cristo pela doutrina dos Espíritos, nós estamos aprendendo que essa construção, que essa edificação, ela é espiritual. Então, a casa que Jesus está fazendo referência, na essência, é a nossa casa mental. Nossa casa mental. Quando construímos a casa mental nos alicerces seguros, sustentáveis, dificilmente seremos abalados. Agora, vamos fazer uma avaliação de cada um de nós, sem abrir uns aos outros, mas no campo íntimo. Nós nos abalamos por muitas coisas e situações. Pois que a nossa casa, ela ainda não está sustentada na rocha. A fé raciocinada
apresentada pela doutrina espírita, que é a fé inquebrantável, onde ela é inabalável, conforme Kardec assinala no Evangelho segundo o Espiritismo, é essa construção que nós agora estamos fazendo em nós, só que não é uma construção, é uma reforma. E uma reforma que está utilizando tempo. Não é uma reforma simples. Porque a nossa casa mental já foi construída ao longo do processo evolutivo do ser espiritual. A necessidade agora é reformar essa construção com os materiais apresentados pela espiritualidade divina, onde o divino arquiteto, o divino engenheiro, veio até nós e demonstrou como deve ser feito. Olha que coisa interessante. E é óbvio que este trabalho, este serviço, vai exigir tempo. E esse tempo, ele é caro. Ele custa caro. Por isso que Emmanuel coloca na primeira frase do início da lição, vamos voltar lá. Terminando as tarefas de cada dia, podes perfeitamente efetuar o balanço das próprias horas. Nada de novo. Pois o que Emmanuel está trazendo para nós é aquilo que Santo Agostinho apresentou a Kardec na questão 919 do Livro dos Espíritos, 919A. Quando Kardec pergunta à espiritualidade qual o meio mais eficaz se combater a natureza corpórea, avançar espiritualmente. E a espiritualidade responde, um sábio da antiguidade já avô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Por isso, no início, nós colocamos o ser humano que ignora a si mesmo, ele vai trabalhar em bases falsas. Mas o Kardec, não satisfeito, questionava, tudo bem, sabemos dessa máxima, mas como fazer no campo prático, no dia a dia? E aí o Santo Agostinho apresenta justamente aquilo que Emmanuel trazendo na primeira frase. Ao término de cada dia, eu passava em revista todas as atividades daquelas que eu exercitei. E aí ele ia fazendo esse balanço consigo mesmo. E aí ele continua. Entretanto, fazendo o inventário de teus impulsos e palavras, movimentos e ações, recorda que a lei divina te conhece igualmente. Não por teu nome, nem pelo espaço que ocupas. Tá, ele colocou isso aqui. Só que todos nós, encarnados e desencarnados, que habitamos o orbe terrestre, somos conhecidos por Jesus. Jesus conhece cada um de nós. Ah, que isso? Jesus vai me conhecer, conhece. Sabe quem somos nós. Conhece a nossa individualidade. Conhece aquilo que somos capazes de fazer ou de não fazer. Conhece os nossos limites, até onde podemos chegar. Conhece todos nós.
nós não temos dimensão ainda da estrutura espiritual de um espírito do quilate do Cristo. O que nós sabemos do Cristo, o que chegou até nós acerca do Cristo, é apenas algumas informações para iniciarmos um conhecimento dentro do tempo e, com este conhecimento, realizarmos um trabalho, um serviço interno em nós mesmos para segui-lo. Então Jesus nos conhece, sabe perfeitamente quem somos nós. Ah, Adelano, que isso? Conhece todos os espíritos que habitam o planeta Terra. Quando eu falo é todos mesmo. Todos. E digo mais, não entra nenhum espírito na esfera terrestre sem que Jesus não saiba. Se é assim nos nossos lares. Você está lá na sua casa. Está lá na sala, domingo, assistindo lá um filme. Vou colocar o filme, né? Porque televisão, hoje em dia, eu não sei, nem sei o que passa na televisão. Nem sei. Aí, de repente, você olha para a porta, tem uma pessoa na sua frente da porta. Ah, eu entrei, a porta estava aberta, o portão estava aberto. Eu entrei. É assim que acontece? As pessoas entram nos nossos lares. Nós não temos uma campainha, não temos um interfone. Hoje não tem câmeras, cerca de segurança e tudo mais quanto há. Não é verdade? Ah, mas a Terra. Existe uma lei vibratória de um campo magnético. Assim aprendemos nas próprias obras espíritas, onde as casas espíritas, nas dimensões espirituais, possuem barreiras magnéticas de contenção. Aqui nós temos os muros, as redes elétricas, as câmeras. Então, quando um espírito chega à Terra que vem de outro orbe, Jesus sabe o que está acontecendo. Jesus tem vários ministros que atuam em seu nome, cada qual dentro de um trabalho específico no encaminhamento da evolução de todos nós. Só que nós não dimensionamos isso. Nós achamos que as coisas acontecem, a revelia não acontece. Existe uma lei seguida, existe um trabalho realizado. E esse trabalho, ele necessitou naquilo que entendemos como tempo. Para chegarmos aqui hoje, dentro deste conhecimento, foi através de muito esforço, de muito trabalho, dentro da linha do tempo. Através das reencarnações. Então, Jesus conhece-nos. Sabe quem somos. E se nós sairmos daqui, não tenham dúvida, Ele sabe. Todos os espíritos que estarão saindo do orbe terrestre. Pois existe entre os mundos aquilo que a doutrina espírita nos chama a atenção, solidariedade. Há um trabalho de cooperação entre os mundos, pois que o objetivo é o espírito evoluir, ascender para o Pai. Então Emmanuel coloca que, não por teu nome, nem pelo espaço que ocupas, não por teu título, nem pelos direitos que te competem, não por tua crença religiosa, nem pelo consolo que ela te dá, não pela extensão dos teus dias, nem por teu grupo doméstico, na esfera superior és visto pelo que fazes.
Então, os espíritos nos conhecem por aquilo que nós fazemos. Aí vem um detalhe dela, mas como é que eles vão saber aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós não fazemos? Como é que o espírito poderá identificar isso em nós? Através da vibração. Através da nossa vibração, do nosso campo vibratório, da nossa frequência espiritual. Então não adianta você dizer a si mesmo que faz muito, mas se a sua vibração é contrária a isso. Não adianta. Não adianta enganar-se a si mesmo. Pois que, ao sairmos do corpo físico, o espírito entra em realidade com a sua própria consciência. Não é a lei que vai chegar e vai apontar, porque a lei não faz isso. Ela é de causa e efeito. Ela simplesmente vai te direcionar aquilo que você é. Direcionar como? As suas necessidades que possam fazer com que você cresça, se desenvolva. E ela vai te dar tempo. E o tempo quem fará somos nós. No campo espiritual. Então há espíritos que gastam uma reencarnação e pode ascender para patamares melhores, e há outros que vão gastar 10, 15, 20 reencarnações. Isso é do espírito, isso é individual. Cada espírito, diante da sua individualidade, tem o seu tempo, que ele faz. Mas como é que ele vai trabalhar isso? Daí a necessidade do alto, ao investir em nós, convidar-nos ao conhecimento, a não mais ignorarmos a nossa realidade. Então nós estamos passando por uma etapa. Nós vamos avançar. Essa etapa, ela vai trazer diversas situações. E nessas situações nós precisamos estarmos observando os sinais a fim de identificarmos o que eu preciso, o que eu devo, como fazer para me melhorar. E aí o Emmanuel continua. O auxílio que prestas ao bem dos outros é nota de crédito em sua ficha. Então, vejam bem, nós temos uma ficha. Ficha. Está lá a minha ficha. Atualmente, a minha personalidade é Delano. Meu nome todo. Delano Fonte da Silva. Meu nome de batismo. Aí vem lá. O Delano retorna ao mundo dia 4/12. Vou revelar, né? A minha idade para vocês, né? De 73. Tá lá. Retornei ao mundo. 4/12/73. Cheguei. Coisa boa, né? E aqui tá programa. Várias coisas no meu programa. Eu nem sei o que é. Também não quero nem saber, porque senão né, eu não posso nem saber. Mas tá lá. Algumas coisas eu consenti, outras não, outras... Bacana. Realização do programa. Aqui que está aqui. Aí vem a parte prática. A atuação minha. Foi dado um tempo, Delano.
O tempo já está na ficha. Retorno. Vou jogar um retorno aqui, aleatoriamente. Quem sabe a espiritualidade me ouve, né? E muda lá o programa, não sei, quem sabe. Vou colocar em outra letra, porque... Aí vamos imaginar que eu vou retornar no dia 21/9/64. 2064. Fui longe, não foi? Nós estamos em 2026, menos 2064. Tem alguns anos pela frente, tem uns 40 e poucos anos, não é isso? 39 anos? Hã? Mas quem é bom de matemática aí? Então eu vou desencarnar com 91 anos. É uma idade boa, né? Eu posso avançar. O Divaldo desencarnou com 97. O Chico com 92. Vive. A expectativa é menos. Por causa dos excessos que o homem comete em relação à mulher. A mulher se cuida mais. Não, eu não assisti o Estudo Doença ainda. Ele nem foi postado. Foi, Cássio? Não foi postado. Ah, não. Mas a gente capta, né? A gente capta. Não assisti. Aí eu chego no plano espiritual com 91 anos. Será que eu vou conseguir chegar até lá? Não sei, vamos ver. Mas espero que sim. Mas se eu não chegar em 64, eu tenho uma data fixada, tenho um programa, eu tenho um processo a ser realizado no plano físico. Essa ficha, todo espírito tem. Todo espírito. Porém, é óbvio que cada espírito, de acordo com o campo de afinidade, com o campo de atuação que ele promoveu nessa construção mental da sua casa. Se estou aqui no plano físico, provas, expiações, eu construí minha casa na rocha? Não. Construí não. A minha casa, eu fui aquele porquinho relaxado. Ainda estou, não um porquinho, né? Eu quase um porquinho. A minha namorada fala, você não está um porquinho, você está um porcão. Então, tudo bem, então não tem problema. Nós vamos levando. Mas, porquinho ou porcão não interessa, eu estou aqui, eu estou seguindo, eu preciso me estar sempre reavaliando. O que nós vamos fazer? Começar a fazer esse balanço pedido pela espiritualidade. E esse balanço é tão importante que ele vai ter um tempo. Desde que o planeta Terra chegou num eixo onde vai ser permitido o processo evolutivo da caminhada dos espíritos inteligentes, racionais, o dia é 24 horas. Mudou? O dia tem quantas horas? 24 horas e alguns minutos, alguns segundos, sei lá, não é isso? O dia é de 24 horas. Esse dia de 24 horas é diferente para os espíritos ou é igual para todos os espíritos encarnados? Todos os espíritos que estão encarnados têm 24 horas do dia, que parece que o dia não tem mais 24 horas. Parece que tem até menos, não é verdade? Gente, já passou, já... Não, é assim que a gente faz. Mas é 24 horas. A semana ainda tem 7 dias. Cada dia de 24 horas. Tem ou não tem? Os meses têm uns que são 30 dias, outros 31. Janeiro, por exemplo, vai até dia 31. Fevereiro tem um pouco menos. Aí entra a questão de, né? Dedo aí do homem em mudanças. Mas a rotação da Terra em torno de si mesma é de 24 dias. E o outro movimento da Terra em torno do Sol é de 365 dias, mais ou menos, onde nós temos um ano. Não é isso? 365 dias, mais ou menos um ano. Um ano terrestre, plano físico. Desse tempo até hoje, eu já fui metade da minha vida, não fui? Se eu vou desencarnar em 64, hoje eu estou com 52 anos.
Já fui metade, mais da metade, mais de 50%. Nesses 52 anos de existência, eu preciso fazer um balanço da minha existência. O que nós podemos fazer de bom? Porque o alto me conhece. E como conhece? O que eu estou fazendo de bom não é para o outro, é para eu mesmo. O que eu estou fazendo para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento? Aí você vai fazer esse balanço, porque o Emmanuel chamou a atenção. Entretanto, fazendo o inventário. Então, eu estou com 52 anos, eu já estou fazendo meu inventário, que é um balanço diário. Até chegar a 64, ainda falta muita coisa. Falta muita água pelo caminho. Não falta? Muitos que estão aqui, deixa eu ver. Em 25 de janeiro de 2027, pode ser que não esteja no corpo físico mais. Daqui a um ano. Ah, Delano, isso nunca vai acontecer comigo. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, não é verdade? E as coisas chegam, ó, no piscar de olhos. Quando assusta, a casa já está no chão. A casa já está no chão. A casa está no chão, Deus, estou desabrigado. Não é isso? Os apóstolos, que estavam aprendendo a fazer essa reforma com os materiais que o Cristo agora estava lhes oferecendo e oferecendo a toda a humanidade, continua oferecendo, ficaram abalados naquele episódio onde, estando no barco, o vento foi forte, o barco parecia que ia virar, e os apóstolos, igualzinho umas criancinhas, né? A maioria pescador, não é possível que nenhum deles sabia nadar. Não era um mar. No texto bíblico fala Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. É a verdade, era um lago, mas um lago de grande proporção que realmente parecia um mar, mas não era um mar. Era um lago de água doce, não de água salgada. E eles sabiam nadar. Se não soubesse, eu nunca vi pescador que não sabe nadar. Se tiver, tudo bem, não tem problema nenhum. Aqueles pescadores mentirosos, né? Porque pesca só na beira da margem, não vai lá buscar o peixe realmente. Ficaram com medo por quê? Assim as nossas vidas, as situações vão nos apresentando e nós ficamos às vezes abalados, desesperados, porque o tempo que nós temos que realizar em benefício de nós não gastamos com nós. Nós desgastamos o tempo com nós. E hoje, principalmente, a coisa está tão complicada, mas tão complicada, que há pessoas que ficam 24 horas do dia, com esse aparelho aqui, grudado no corpo. Vai almoçar? Vai tomar café? Vai se sentar? Vai trabalhar? Vai ao banheiro? Só não toma banho junto, porque se cair água, perde o celular. Não é verdade? A minha namorada, foi entrar no mar outro dia, no mar com o celular, a prova d'água. Celular, prova d'água. Mas não entra, não. Ou seja, gente,
As crianças hoje, de 2 anos de idade, o pai, a mãe, dá o celular para ter tempo. Para a criança dar um tempo, não é assim? Quanto tempo você perde no celular durante o dia de 24 horas? Cada um faz o balanço. Agora, se você está utilizando o aparelho para crescimento pessoal, a nível de buscar uma informação bacana, buscar estudos, buscar algo que possa ser produtivo ao seu crescimento, ao seu pensamento, bacana, ótimo, porque a ferramenta é um bem do alto, no campo da tecnologia. Tudo que nós realizamos em qualquer área é um benefício para a humanidade. O problema é, como nós somos espíritos cujas construções não estão na rocha, nós utilizamos de forma inadequada. Esse é o problema. E isso está consumindo grande tempo. A pessoa desencarna, chega no plano espiritual. Se você for observar, perde noite de sono. Porque fica no celular. E fica no celular e passando. Aí umas bobajadas e fica e se prende aquilo e vai se envolvendo, porque as coisas são envolvente. Não é verdade? O cuidado que devemos ter. Somos conhecidos, conforme Emmanuel nos chama a atenção, pelo bem que fazemos ao outro, mas eu só consigo fazer bem ao outro se eu faço a mim mesmo, porque se eu não fizer o bem a mim mesmo, eu jamais farei ao outro. Eu vou estar achando, pensando que estou fazendo bem ao outro, mas não estou fazendo. É interessante você ter colocado, né, sobre a pergunta 919, Santo Agostinho, como que nós já temos o roteiro, né, de como construir a casa sobre a rocha, né? O Espiritismo vem nos trazendo. O Conheça-te a ti mesmo, que Santo Agostinho, ele, de certa forma, ajuda a gente a encurtar o caminho, né, para seguir de forma mais efetiva, né, no processo da evolução. A gente fazendo essa revisão de como que foi o nosso dia, que ele fala que é um trabalho também, né? É um trabalho, é uma atividade, você está exercendo sua atividade, passando em revista mentalmente tudo aquilo que foi realizado. Se eu não fiz, se alguma fala minha não comprometeu o meu próximo, se eu não ferir o meu próximo, né? Essas avaliações a gente vai fazendo a gente buscar um estado de consciência e no dia seguinte recomeçar de outra maneira. Sim. Né? Esse é o objetivo. E aí eu lembrei do Paulo de Tarso também, que ele não perdeu tempo. Não. Né? Ele não perdeu tempo. Ele fazia esse trabalho de autoavaliação. Sim. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque, a divina bondade te deixa livre, continua Emmanuel, para fazer o bem como queiras, onde queiras e quando queiras. Depende de ti limitar o repouso, olvidar o que seja inútil, isto é, aquilo que não é útil, e evitar o que prejudica, a fim de atenderes em regime de ação constante ao serviço do bem, e seres assim mais amplamente conhecido e naturalmente credenciado diante da lei de Deus. Então, o alto nos conhece, não nos enganamos. E não é só o alto não, tá, gente? Os espíritos trevosos também nos conhecem.
Porque nós nos atraímos. Aí, tocando em Sócrates, que é um dos maiores sábios da nossa humanidade, após Jesus, é claro, ele ensinou-nos a passar tudo por 3 crivos. Conhece os 3 crivos do Sócrates? Um deles é útil. Útil. Tem alguma utilidade para mim? Falta mais 2. Alguém lembra? Bom e verdade. Está vendo como vocês estão tudo afiados? Olha para você ver que coisa boa. Bom e verdade. Ô, Cássio, eu tenho alguma coisa para te contar, você não vai acreditar. Espera aí. O que você vai me contar é bom? Aí o cara, gente, eu não pensei nisso não. Não, é bom. Bacana. O que você vai me contar vai ter alguma utilidade para o meu crescimento? Gente, não sei. O que você vai me contar é verdade? Ah, Cássio, eu não sei. Então não precisa contar, não. Agora eu te pergunto. Qual mortal que faz isso? Só o imortal como o Sócrates, não é verdade? Assim, entre aspas, né? Imortal entre aspas. Porque, gente... Vamos fazer o teste no celular? Você recebeu uma notícia. É útil? É boa? É verdade? Não, apaga. Vamos começar a fazer isso? Não benefício estaremos fazendo a nós mesmos? Coisa simples. Podemos fazer. Mas por que não fazemos? Porque nós somos aquele porquinho, né? Aquele porquinho, aquele porcão, que quer construir com a palha. Eu vou colocar a palha aqui, vou pegar em massa, vou pegar saco de cimento, vou carregar areia, vou carregar tijolo. Eu prefiro carregar palha. Prefiro carregar umas madeirinhas, né? Mas a lei divina, ela chega para todos. Aquilo que nós fazemos chega até nós, seja de bom ou de ruim. É o que Emmanuel colocou. Ser naturalmente conhecido e credenciado é iniciar o bem, mas não precisamos irmos buscar o bem fora. Podemos fazer aonde estivermos. Com quem nós estaremos? Nos momentos mais desafiadores, utilizando coisas que estão ao nosso alcance. Tudo isso aqui está no nosso alcance. Tudo. Mas nós negligenciamos. E o tempo urge, o tempo corre. Daqui a pouco está se aproximando de setembro de 2064. Minha desencarnação está chegando. Vai chegar. Eu posso ir antes, é claro, né? Eu posso ir depois. Não sei. Eu joguei um número aqui aleatório. Mas se eu for em 64, em 2064, olha quanto tempo me resta. Quantas horas, quantos anos. Eu preciso fazer algo a benefício de mim, não é do outro, não. Porque quando eu sair do corpo, conforme André Luiz nos chama a atenção no prefácio da obra Nosso Lar, estarei frente a frente com a minha própria consciência. Aí não tem como fugir. Não tem como fugir. Então vamos construir a casa na rocha. Vamos utilizar o material da bondade, o material da utilidade. Vamos trabalhar
a verdade ensinada, exemplificada por Jesus. E para fecharmos, o Espírito Erasto, no livro dos Médiuns, ele é enfático ao dizer-nos: melhor é rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Está no livro dos Médiuns. Espírito Erasto. É melhor rejeitar 10 verdades. Por quê? Porque a verdade vai ser verdade, querendo ou não. Ela vai se impor por si mesma. Mas a mentira... Cuidado. Por isso nós temos o tempo e dentro desse tempo o trabalho a ser realizado em nós mesmos. Então o livro Religião dos Espíritos, ao longo do ano de 1959, na cidade de Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, teve o tempo 5 de janeiro de 1959 a 21 de dezembro de 1959 para ser trabalhado. Aqui no Lafran, março de 2024, janeiro de 2026. Está disponível no canal do YouTube todas as lições para quem quiser depois dar uma repassada, uma olhada. Então nós vamos encerrar por hoje agradecendo a espiritualidade, agradecendo todo o tempo que nós tivemos durante esse período e o tempo que nós estaremos juntos, muitos comigo até 64, outros não vão estar, tenho certeza disso, mas os que chegarem lá comigo, estaremos firmes e fortes. Agradecer imensamente a espiritualidade, benfeitora e amiga, e dentro da oração que o Mestre nos ensinou, possamos trabalhá-la em nossa intimidade, em tudo aquilo que ela nos direciona para a bondade, para as coisas úteis e necessárias a todos nós, para a verdade que descortina os nossos corações, através do despertar de nossa consciência. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, tua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis, Jesus, cairmos em tentações. Livra-nos de todo o mal, pois em Ti encontramos a paz, a verdade, o amor, por todo sempre. Que assim o seja.